Telescópio de número 86. Não perca as contas, estamos aqui juntos pela 86ª vez hoje para conversar sobre o sofrimento. E aqui comigo temos ela, a nossa presidente do setor jurídico do nosso canal, doutora Andréia. Boa noite, doutora Andréia. Ou boa tarde. Olá, doutora Andréia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, porque vai depender, né, da hora que as pessoas estiverem escutando. Exato, é a maravilha da tecnologia atemporal, né? Fato. Muito bem, e estamos com ele também, o novo cidadão campineiro, mais novo portador de pedra nos rins, Rodrigo Quintan, tudo bem? Nossa, que triste essa apresentação. É o sofrimento. Ela começou bem com o campineiro e terminou mal. Tá doido? Ainda se fosse uma pedra preciosa, né? Pra gente poder guardar. Mas é preciosa, você não vai esquecer dela. Nunca mais, viu? Inclusive, agora eu quero deixar um recado pra todo mundo: bebam água, bebam bastante água. E usem filtro solar, né? É verdade. Exatamente. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. E temos aqui conosco o nosso querido amigo, ora vejam só, ele que volta depois de ter participado do Telescópio 1, né? Rapaz. Não sei se ele se lembra, mas essa é a prova maior de que ele faz parte dos nossos amigos do peito do coração, nosso querido Alexandre Robles. Tudo bem, Alexandre? Como vai? Olá a todos. Eu tava no primeiro, então? Pô, você foi o número 1, cara. Eu acho que ele não foi nem o número 1, acho que ele foi o número 0. É uma prova de que vocês não aprendem, né? E o bom de hoje é que a Andréia, ela pode nos defender de tudo que for falado aqui, então ela pode já fazer uma defesa jurídica adequada para qualquer coisa que a gente falar aqui essa noite. A Andréia tem duplicado os vencimentos dela só com os processos que a gente leva aqui. Ela foi uma grande aquisição aqui. Com certeza, faço viagens, tudo aos custos do telescópio. Adoro quando vocês falam coisas que podem me render honorários. Maravilha. Não fala isso que o pessoal se anima e vai... Vai começar outra polêmica. Mentira, Exato. Continue assim, sem nenhum processo. Adoro, assim, essa paz e tranquilidade. Alexandre, a primeira pergunta é se você quer que te chame de Alexandre ou de Robles, porque aí eu consigo pautar aqui como é que eu me dirijo a Vossa Excelência. Pode me chamar de Alexandre. Alexandre, tudo bem. Eu ia perguntar se podia chamar de Ale, não. Mas... Eu vou chamar de Ale porque eu sou íntimo. Exato. Eu não tenho essa ousadia, né? Pode chamar de Robles e Ale de Alexandre que eu atendo. Maravilha. Então, nós estamos aqui novamente hoje para conversar sobre sofrimento, né? Como eu já disse. Por que escolhemos esse tema? Ora, porque, não sei quando você está ouvindo esse programa, mas estamos aqui no início ainda de 2019, né? E já temos tantos eventos catastróficos. E já temos 365 dias. Nossa Senhora, né? A gente já teve incêndio, tivemos enchente, já tivemos barragem, já tivemos atentado terrorista. Isso no Brasil, né? Quanto mais no mundo, atentado terrorista na Nova Zelândia, e problema de refugiados, e guerras, e rumores de guerra e tudo mais. Diversos casos de violência doméstica. Aviões caindo. Violência do Estado, né? Pessoal falando que não existiu ditadura militar. Tudo isso aí acontecendo, né, no nosso querido país e nos confrontando, né? E nos confrontando, e fora dele também, com esse problema, com esse grande questionamento que é o sofrimento humano. E aí é óbvio que eu vou dar a honra, já que temos o Alexandre aqui, né, de introduzir então esse assunto. Ale, por que você acha que o sofrimento no mundo é tão latente assim, ou tem sido cada vez mais agressivo, cada vez mais na nossa cara? Por que a gente sofre tanto nesse mundo? O sofrimento, ele tem as suas causas, suas origens principais naquilo que é mais essencial e mais primitivo em nós mesmos, né? É a complexidade da nossa própria essência que é sofrida. Nós somos sofrimento. Isso é resultado dessa interferência espiritual que está em nós e em todo o universo que nos rodeia.
Nós que pautamos a nossa discussão, a nossa conversa a partir do que a Bíblia nos fala sobre esses assuntos, a razão, a causa, a origem principal do sofrimento é essa ruptura. E a Bíblia vai explicar como morte, como pecado, como queda. Mas se trata de uma ruptura essencial. O universo foi rompido. Nós nos desconectamos de toda a existência, a força vital do universo, que é o próprio Deus. A partir disso, tudo que a gente constrói é sofrimento. Mas existem, a gente vai ficar falando hoje aqui bastante sobre isso, mas existem as expressões do sofrimento, existem as projeções do sofrimento, existe a cultura do mal, da violência, que vai causar muito sofrimento. Existem muitas derivações dessa causa principal, dessa origem principal. Quando a gente se depara com sofrimento, pela fé, a gente entende que a causa dele é uma ruptura sistêmica de todo o universo. E o grande questionamento que acaba aparecendo, né, em frente, toda vez que a gente passa ou quando a gente se depara com o mal de uma maneira tão latente, é onde está Deus, né? O porquê que Deus permite que tais coisas aconteçam. É sempre, principalmente pra gente que professa a fé cristã, é um questionamento que, se nós não o levantamos, pelo menos em algum momento ele chega até nós, né? Se não pessoalmente, por meio do que a gente lê, ou por meio do que a gente vê, ou com as pessoas que a gente convive. Rodrigão, como é que você responde aí quando alguém vai te perguntar por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Eu acho que, assim, na verdade, eu creio muito no fato de que nós estamos sujeitos a todo sofrimento, toda maldade, a partir do momento em que caímos num mundo contaminado pela nossa corrupção, pelo pecado. Então, o sofrimento é do mundo que vivemos, é parte da queda. Então, isso faz com que a gente tenha responsabilidade sobre todo o sofrimento causado, né? Nós produzimos isso tudo. E Deus não tem nada que a ver com isso, né? Deus, na verdade, ele é o socorro bem presente. No Antigo Testamento está repleto de passagens que vai dizer para a gente que, em meio ao sofrimento, o socorro está no Senhor. Então, ele, na verdade, é a solução para a gente poder suportar o sofrimento e passar por ele. Jesus, no Novo Testamento, vai falar que a gente está aqui no mundo que jaz no maligno, mas a gente tem que ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, assim, ele está dizendo que a gente vai estar aqui. E ele fala para o Pai, não peça que tire do mundo, né? Mas ele garante que vai estar com a gente todo o tempo. E isso remete também a gente ao Salmo 23, quando o salmista lá vai falar que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque o Senhor está comigo. Então, assim, ele não diz que o Deus vai me tirar do vale da sombra da morte, mas ele garante que Deus vai estar com ele. Ou seja, a garantia de Deus é que ele vai ser o nosso socorro diante do sofrimento, da maldade que nós trouxemos para um mundo que não era para ter a maldade. Então, assim, nós somos responsáveis pela maldade, nós somos responsáveis por todo o sofrimento causado. E Deus, onde é que ele está? Ele está no socorro, ele está na possibilidade de enfrentarmos o sofrimento e sairmos com esperança, e temos esperança diante do sofrimento. Então, eu até acho que esse é um dos maiores testemunhos de quem é cristão, enfrentar o sofrimento de maneira esperançosa, de maneira otimista e de maneira, vamos dizer assim, de maneira a não cair num desespero completo, né? Por mais que seja a dor e o luto e a lágrima, a gente tem a esperança ainda de que isso aqui é passageiro e que o meu socorro está no Senhor, né? Novamente eu volto para o Salmo, né? Que é quando o salmista diz elevo meus olhos para um monte, da onde virá o meu socorro vem do Senhor. Então, assim, é sempre remetido a Deus o fato do socorro, né? E não a permissividade de Deus, ela está muito ligada ao amor e às escolhas que fizemos antes. Agora, a busca por Deus está no abrigo, no refúgio, entendeu? Então, assim, onde está Deus nisso? A Deus é o meu socorro, é a minha fortaleza, é onde eu me agarro, é onde eu tenho esperança de que o mundo é mau agora, mas não vai ficar assim para sempre. Vai haver redenção, as coisas serão transformadas, a morte será vencida. A Déia levantou no nosso exclusivo grupo do WhatsApp, né, um questionamento bastante interessante que foi até abordado pelo Ed Renner numa pregação recente, que é o dilema de Epicuro, né, Déia? Você quer falar pra gente sobre esse dilema aí?
A pessoa, não, vamos chamar aqui o Ed para ele explicar melhor, por uma parte de podcast. Quem sou eu? Foi o áudio. Mas vou fala pôr pra aqui gente uma aí, parte e a gente discute depois. Deixa de humildade, Você falou tão bonitinho no grupo. Não, eu achei legal de trazer essa questão do dilema de Epicuro, que nós temos uma cultura advinda, né, disso, de que nós relacionamos muito a questão de Deus a poder. Todo tipo de autoridade ou deuses, né? Não, quando você vê toda a parte de mitologia, tudo que a gente vê é sempre relacionado a poder, sempre aquele que impõe. E aí, o dilema de Epicuro é justamente essa questão de se o Deus ele tem poder, então ele tem a capacidade de acabar com todo esse sofrimento e impedir que isso aconteça. Mas aí, será que ele é bom? E aí fica essa questão, esse dilema de poder e bom. Porque se ele é bom, ele fica com essa questão, eu preciso acabar com esse poder, com esse sofrimento, mas se ele não acaba, ele não tem poder. E aí fica todo mundo questionando se é um Deus todo-poderoso, como todo mundo sempre acredita, e a gente é meio que ensinado a isso, né, sobre deuses. E aí ele fala que a ideia é que a gente acredite, na verdade, que Deus é amor. Não que a gente acredite, é o que a palavra nos mostra, que entra muito o que o Rodrigo falou, que Deus é amor. Deus não é o poder, uma hierarquia. Ele não impõe, né? Nós somos consciências livres, porque esse amor advém de liberdade também, ele nos dá a liberdade de escolha. E nós escolhemos, né, no passado. Então hoje, quando a gente pensa e a gente tem que olhar para toda essa situação, como o Rodrigo disse, Deus é refúgio, Deus é amor. É para ele que a gente tem que olhar diante de toda essa situação. E nós, como cristãos, nós somos a representatividade desse amor, né? Esse amor materializado. E onde não tiver essa esperança, onde as pessoas não enxergam essa esperança de amor, de Deus e esse refúgio, a gente tem esse papel. Então, achei interessante essa diferença de poder e amor, porque é justamente isso, né? Quando a gente olha para os heróis, a gente nunca vê amor, a gente vê o poder que eles têm de acabar com o mal, né? A gente cresce. E tem um problema aí sério também, que é o seguinte, que Deus acabando com o mal, acabaria com todos nós. Então Deus é misericórdia, e por Deus, por ser misericórdia e por ser amor, ele também não faz isso, ele não acaba com o mal. Para acabar com o mal, teria que acabar com todos nós. Então, por isso, ele se coloca como um socorro, como uma solução para a nossa desesperança, né? Para o nosso sofrimento. Mas talvez a própria igreja tenha, historicamente, né, no passado não tão distante, criado um ar triunfalista com relação à vida cristã. Tinha uma igreja que tinha uma placa bem grande que era "Pare de sofrer", né? E vende-se um Deus que não se vende um Deus, ou não se prega um Deus que é amor, né? E por ser amor, respeita, por exemplo, a nossa liberdade de não o querer, mas prega-se um Deus que é poder, que ele pode acabar com o seu sofrimento. Então vem para cá quando que a gente detém aqui a magia do Deus que consegue acabar com todo o seu sofrimento. E aí, quando não acaba com o sofrimento, obviamente, porque ele não acaba com o sofrimento de ninguém, aí gera aquela frustração. Também não tem muito desse discurso triunfalista nesse preconceito com um Deus, ou Alexandre? Eu acredito que essa questão do sofrimento é um dos temas muito importantes para a gente corrigir o próprio olhar, para a gente encontrar qual é o alvo do olhar da nossa fé, da construção da nossa teologia, do nosso pensamento, né? Deus, ele está revelado na história, na sua maior densidade em Jesus Cristo de Nazaré. E ali na história que a gente vai ver como é que Deus age, como é que ele lidou com o sofrimento e o que ele fez. Então, nenhuma filosofia ou teologia ou mensagem, você acabou de citar uma mensagem clássica de uma igreja que falava "pare de sofrer, aceite Jesus e pare de sofrer". Se você usa qualquer tipo de expressão, teologia, pensamento, e não se encaixa no que Jesus Cristo fez, viveu, na maneira como ele se expressou,
isso aí não é uma construção baseada no evangelho. Pode ser uma construção religiosa. Ela pode, inclusive, sequestrar o nome de Jesus para endossar a sua tese. Ou ela pode estar baseada em textos bíblicos antigos e fora de contexto. Agora, toda a nossa construção tem que passar por Jesus, a nossa experiência passa por Jesus. Então, o Rodrigo citou o próprio Jesus falando sobre a realidade do sofrimento. No mundo vocês vão ter aflições. Isso é uma constatação. Ele está sendo realista na maneira como ele diz que nós vamos enfrentar esse sofrimento. Então, assim, não existe espaço para ufanismo no Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem triunfalista. A mensagem do Evangelho é uma mensagem realista. E que as promessas da mensagem de Jesus para o sofrimento humano é que ele terá um fim. Mas Jesus é chamado do servo sofredor, né? Exatamente. Barão de dores. Exatamente. Então, aquele que entende o convite de Jesus vai entender como é que nós podemos enfrentar o sofrimento, mas vai saber que seguir Jesus não é estar isento de sofrer no mundo, nem pessoalmente, nem de sofrer pessoalmente com aquilo que o mundo e com que a vida vai gerar, nem isento da ação do mal que produz o sofrimento, que nós também vamos continuar produzindo o sofrimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai declarar dizendo isso, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, eu sou um homem miserável. Então essa nossa construção vai gerar o mal, nós vamos produzir o mal no mundo também. E Jesus vai mostrar isso pra gente. E o mal também, a gente fica falando do mal, o Rodrigo falou bem, né? Que a gente fica falando, por que Deus não acaba com o mal no mundo? É pela profunda misericórdia dele, porque o mal não é uma coisa, né? Um lugar. O mal é nossa própria ação no mundo. Deus criou um mundo perfeito e o mal é a gente que produz. A gente gosta de colocar a culpa no diabo em muita coisa que, na verdade, não tem nada a ver. Quem causa o mal, quem causa o sofrimento é a gente. E se a gente pede para que Deus acabe com a dor do mundo, ele só não faz por causa da profunda misericórdia dele mesmo. Eu lembro de um trecho muito bonito das Confissões de Agostinho, que depois de ele narrar a história dele, ele agradece a Deus por não ter concedido coisas que ele tinha pedido, né? Eu não lembro exatamente se era uma viagem que ele queria que a mãe dele tivesse feito e um naufrágio impediu, coisa assim. E aí depois ele faz essa reflexão, fala aonde eu estaria, né, se Deus tivesse atendido as minhas orações, se ele tivesse ouvido o que para mim era bom. Quem somos nós para julgar também o que é bom, o que é mal, né? Dentro da nossa perspectiva. E também essa mania da gente relacionar que coisas ruins acontecem como um propósito maior divino na sua vida. É verdade. Entendeu? Eu acho isso... É muito comum, né? É muito comum e eu acho isso diabólico também. Como se Deus precisasse usar um subterfúgio da maldade para poder conquistar algo no coração de alguém, entendeu? Tipo, ele fez isso para você entender isso. Eu acho que assim, o que eu acho que acontece quando a gente olha o texto bíblico é que Deus transforma a maldade que foi feita conosco, que a maldade que está sendo feita, que está caindo sobre a gente, em bondade. É diferente, ele redime a maldade para a bondade, ele transforma mal em bem. E ele não faz com que o mal nos faça... ele não faz com que o mal nos acometa propositalmente para que a gente entenda isso. Eu creio que, assim, existe um caminho no meio da dor e do sofrimento que Deus transforma em bem, ou seja, Deus redime aquilo ali para nos ensinar um caminho por isso que fala que o sofrimento traz crescimento. Mas não que o sofrimento que está sendo acometido em nós é causado por Deus, entendeu? Essa é uma tênue linha que acaba confundindo as coisas, né? E histórico, né? É histórico isso, de sempre colocar se alguma coisa acontece de ruim é porque aquela pessoa é pecadora. Não, eu lembro uma vez... Aquela coisa, tipo... Eu falei, bom, pecadores somos todos nós, né? Eu lembro uma vez que um pastor estava contando uma história de que o cara estava na Praia Grande e teve o carro dele roubado. E aí o cara ficou mó triste. Aí veio um pastor e falou para ele, não fica triste, Deus sabe de todas as coisas. E aí
o cara tava com pouca gasolina no carro, o ladrão ficou sem gasolina na serra, voltando para São Paulo. E aí ele largou o carro na serra e foi embora, fugiu, né? Deixou o carro na serra. Aí teve uma enchente na Praia Grande e inundou, e um monte de carro se perdeu, né? Aí o pastor virou para ele, tá vendo aí, ó? Se o seu carro não tivesse sido roubado, você tinha perdido ele na enchente. Aí o outro pastor virou para ele, mas para poder salvar um carro, Deus então mandou uma enchente para destruir 160 carros. Então, onde está o equilíbrio disso? Onde que vai, para poder dar uma lição de que a maldade serviu, ele inundou a cidade inteira para poder... Então, assim, não faz muito sentido essa nossa perspectiva do sofrimento acerca de propositalmente ensinar alguma coisa. Eu acredito que a didática divina, ela redima o sofrimento, ela usa o sofrimento para nos mostrar coisas, mas não que Deus está propositalmente causando coisas. Mas você acha... Vamos lá, então. Você acha, ou vocês acham que Deus nunca causa algum tipo de sofrimento para nos ensinar algo? Tempo. Posso falar sobre isso? Claro. Porque eu creio que a gente também tem que fazer uma distinção importante entre sofrimento e bem e mal. A gente, às vezes, trata tudo como se fosse uma coisa só, mas são coisas distintas. Boa. O que é bem e o que é mal, nós não temos condição de definir. A gente tem suspeitas. A gente acha que uma coisa é boa e acha que uma coisa é ruim. Mas nós nunca sabemos completamente, por causa da nossa limitação, por causa das nossas expectativas, das nossas projeções, e porque nós somos infinitamente menores diante de Deus. Esse foi o dilema do Jó. O Jó passou a experiência dele toda fazendo o julgamento do que era bom e do que era mal. E para a sua própria história, e com toda a justiça. Ele é um homem que está dentro do sofrimento. Mas o que ele estava fazendo não era sofrendo apenas, ele estava tentando julgar o que era bom e o que era mal. E quando Deus se apresenta para ele, e o ama profundamente, isso é o paradoxo do encontro do Jó, porque o Jó se sente amado com o questionamento de Deus. Porque Deus o liberta da necessidade de julgar o que é bom e o que é mal, e o traz para uma relação de confiança afetiva. E o que Deus fala para o Jó você não sabe, filho, o que é bom e o que é mal. Você estava comigo quando eu criei o universo, você me viu colocando os fundamentos da existência, você acha que você consegue compreender o que é bom e o que é mal? Então, quando nós olhamos para a vida sempre tentando definir, decretar isso é bom, isso é mal, isso é um julgamento, é uma prepotência nossa, um julgamento nosso, e é uma falha grande no nosso pensamento da vida, porque nós não temos essa condição. E isso também nos gera grande sofrimento, porque a gente está preso à necessidade de julgar a questão. Agora, sofrimento é outra coisa. Sofrimento é uma coisa, inclusive, bastante pessoal. Eu costumo dizer que o sofrimento, antes de tudo, é uma expressão egoísta. Eu sofro por coisas que vocês não sofrem. Cada um de nós aqui sofre diferente. E nós sofremos por egoísmo. Nós não sofremos por uma coisa que não nos afeta pessoalmente. Aliás, é muito importante a gente entender que o Evangelho é uma tentativa de nos fazer sofrer por outros e não somente por nós. Porque a nossa primeira reação na existência é sofrer por nós. A gente sempre trata o sofrimento nosso. E ele é uma demanda egoísta. É dessa demanda egoísta que a gente fica perguntando, é justo eu passar por isso? É justo o meu carro estragar? E aí, o julgamento de bom e mal causa esses debates que vocês citaram, aqui, esse exemplo, né? Fique tranquilo que Deus vai cuidar de você, não vai fazer mal pro seu carro, mas para não fazer isso tem que estragar 160 carros, entendeu? Isso é uma demanda egoísta nossa. A gente Obrigado, Ale, porque, como eu falei, ficou esquisito. Tá acontecendo com a gente. Obrigado. O Ale transforma as nossas falas bem mais legais, né? Fica bem mais inteligente. Depois você fala o nome do pastor que você chamou de escroto aí, que deu exemplo. Eu não tinha chamado de escroto, mas você que tá aproveitando pra xingar ele aí, na verdade, eu dei o exemplo... Nani, sem xingamentos, por gentileza. Quero continuar na paz e tranquilidade. Não, o exemplo permanece. O exemplo permanece. É que o Ale conseguiu fazer a distinção que eu não tinha feito, né? Entendi. Mas conclua, Ale. Então, assim, o bem e o mal tem a ver com o nosso olhar de juízo sobre a vida, de avaliação. Agora, o nosso sofrimento é outra coisa.
A gente, inclusive, sofre por coisas boas que Deus produz para nós. Então, o Hernani perguntou assim, né? Será que Deus não nos causa sofrimento? Viver é sofrer. Tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida que ela vai ser... ela só acontece se a gente sofrer. Inclusive, abrir mão de coisas, abrir mão de desejos, abrir mão de projeções, abrir mão de situações que vão lhe fazer bem em algum momento, mas que vão causar sofrimento. Porque também causa sofrimento. Até porque quando a gente o pecado transformou o nosso ego no centro do universo. Então toda atitude de renúncia vai provocar dor na gente, porque a gente vai estar sacrificando o ego. Isso aí. Né? Então, assim, não tem jeito de a gente não sofrer quando a gente assumiu o compromisso com o evangelho. Porque o evangelho é um matar o eu, é um matar o ego. E aí, para essa morte acontecer, a gente vai sofrer e vai sofrer direto com a luta contra ele. Vai ser um contínuo... Só colocando mais uma pitada nisso para vocês continuarem falando. Talvez a nossa questão principal seja pelo que sofremos? Sofremos pelo que o evangelho está fazendo em nós ou sofremos apenas pelas demandas egoístas? É verdade. Sofremos só com aquilo que acontece conosco ou já estamos tendo desenvolvimento natural da vida para de fato sofrer por todos esses exemplos que o Hernani disse no início, na introdução? O que estão sofrendo hoje, as pessoas que foram naquele incêndio que possivelmente é criminoso na Radial Leste em São Paulo para desapropriação. Nós conseguimos sofrer por eles? Isso é uma luta imensa. Uma questão de que há muito sofrimento no mundo, então a gente nunca vai sofrer por tudo, mas requer uma empatia muito grande a gente sofrer de verdade por quem está sofrendo. Então, a questão principal para o Evangelho não é nem o dilema de Epicuro, nem mais essas questões todas. A questão principal para o Evangelho é pelo que estamos sofrendo. Sofrer nós vamos. Agora, talvez a gente possa ser agente de decisão das razões do nosso sofrimento. Talvez a gente consiga dizer, eu sofro por isso e por aquilo não vou sofrer mais. É um bom questionamento. Alguém quer ir? A gente rejeitar o sofrimento, essas falas que provêm de alguns meios evangélicos brasileiros, por exemplo, e fora do Brasil também, de que o sofrimento não é algo que nos pertence, porque eu sou filho do rei, etc, prosperidade. Isso só afoga, entendeu? Só afoga o fator de que a gente está se perdendo numa geração que só pensa em benefícios, em privilégio, em evitar passar por dores ou obstáculos, entendeu? E aí o que acontece? A gente acaba nos tornando filhos mimados e que tem uma relação com uma imagem de Deus e não com o próprio Deus. E é uma imagem que a gente cria do próprio Deus. E aí a gente acaba perdendo o sentido de que nós não estamos aqui buscando direitos ou legitimidade de direitos. Estamos aqui para sacrifícios, né? Os discípulos de Jesus, eles enfrentam a morte todos os dias e são jogados à morte todos os dias. Ou seja, nós somos aqueles que respondem ao mundo de forma contrária à maldade que ele nos faz. Então nós sofremos porque a maldade que nos acerta e acerta o nosso irmão, ela precisa ser redimida para que a gente responda a ela com o bem. Então, assim, essa força descomunal vem só do evangelho, que é uma força que o mundo chama de covardia, ou de otário, ou de besta, e é uma força que vem contrária, é a força de responder o mal com o bem. É uma força de quem assumiu um evangelho que é amor, que é o que a gente falou no começo, né? Mas o que eu tinha falado do sofrimento é que o Ale falou da história de Jó, que o final da história de Jó, ele vai naquele versículo clássico, né? Que antes eu te conhecia de ouvir falar, e ele já era um cara reconhecidamente que tinha um relacionamento com Deus e tal, e depois de tudo que ele passou, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Lá, Paulo também, que já foi citado, ele pede para que Deus tire o espinho da carne. Deus fala que o espinho da carne tá lá porque o poder de Deus se aperfeiçoa naquela fraqueza, e ele vai falar que ele se gloria nessa fraqueza, então. E quem sofreu aqui mais que Paulo, né? Que passou por
comeu o pão que o mal amassou, não sei se foi o diabo, mas padeceu pra caramba e se gloriava na sua fraqueza e viveu aquilo. O sofrimento tem essa capacidade de nos aproximar de Deus. Quanto mais confortável a gente tá, quanto menos a gente sofre, acho que todo mundo aqui há de concordar, quanto menos você sofre, menos você sente necessidade de estar perto de Deus. A gente é movido para próximo de Deus por meio do sofrimento. Diga, Dé. E aí entra muito no que o Robles estava falando de gerar uma ação nossa. Enquanto o Robles estava falando, o Rodrigo e você também, e ainda mais nessa sua fala de que o sofrimento, de certa forma, nos gera um incômodo, e esse incômodo, óbvio, vai depender da nossa decisão. Isso gera uma ação nossa de tornar isso melhor. Então, ou uma situação que não com a gente, mas para com o outro, que tem acontecido com outras pessoas. Então, se é uma situação de desabrigado, se são pessoas que estão tendo seus direitos violados, ou seja lá o que for, mas o incômodo daquele sofrimento gera a nossa ação de confortá-los, de levar esperança e de lutar por aquilo. Porque talvez se a gente não passasse por um sofrimento, seja com outro, a gente não visse aquele sofrimento, a gente mesmo não passar, a gente ficaria sempre na mesmice, né? Naquela constância, não exercendo, não sei. A gente não teria aquela diferença. Como que a gente demonstraria o amor para o qual a gente foi chamado, penso eu. Eu ia falar o seguinte também, que como o sofrimento é parte da experiência humana, que o próprio Jesus viveu e encarnou e expressou toda a sua relação com o sofrimento e tudo, o não sofrer é que é a doença do homem. Quando a gente não sofre, a gente está anestesiado para alguma realidade. O normal é sofrer. Quem não sofre, aliás, inclusive os especialistas vão dizer que uma das questões principais da psicopatia é a ausência de emoções. É a apatia, então, né? É a apatia. Então, assim, não sofrer, quando se deve sofrer, é sinal de saúde, é sinal de doença. Assim também como não se alegrar quando se deve se alegrar. Então, nós, para nossa saúde pessoal, a gente tem que ter uma reação equilibrada diante da vida. Chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, né? E isso faz com que a gente tenha uma experiência humana minimamente saudável, apesar de uma realidade, de uma existência adoecida. Então, assim, não sofrer é o que nos deveria assustar, porque pode evidenciar superficialidade, pode evidenciar a falta de empatia, né? A falta de sensações, a falta de capacidade de sentir o que o outro sente, pode evidenciar uma porção de coisas. Então, isso também é importante. A nossa luta contra o sofrimento, ela tem sido nos nossos últimos anos, nas últimas décadas, ela tem sido uma busca essencial da vida. Parece que nós fomos treinados, a nossa sociedade é hedonista, a gente sabe disso, etc. E parece que tudo ao nosso redor gira em torno da ideia de fugir do sofrimento, ser feliz a qualquer custo. As teologias funcionam assim, a proposta de sociedade tem sido construída desse jeito, a autoajuda, esse mundo da autoajuda somente fala sobre isso, etc. Então, a fuga do sofrimento tem sido a nossa maior agonia. A gente está vivendo uma geração que está sofrendo por sofrer. A gente está tendo que ser medicado para suportar o sofrimento, o que é uma gravidade. Esse é o problema mais sério da nossa geração, porque ninguém tem dito para a gente que sofrer é normal, que sofrer faz parte da vida. Então nós estamos nos julgando, nos cobrando e sofrendo terrivelmente porque sofremos. Isso é seríssimo. Eu mereço ser feliz, né? Você merece nada. Você merece a morte. Todo mundo. Restitui. Restitui. Eu quero de volta. É meu. Então. Mas aí, com relação aos agentes de sofrimento, então, se sofrer é normal, se todo mundo aqui nessa natureza caída vai passar por sofrimento, isso é quase uma promessa, né, que Jesus nos deixou: no mundo tereis aflições. Rodrigo, que é usuário da caixinha de promessas,
Você já puxou essa, ô Rodrigo? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não? Ah, não tem. A caixinha de promessa geralmente é provérbio, né? Não, ou só tem o restante, né? Eu venci o mundo, você também vai vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Mas já que nesse mundo teremos aflições, como tratar as aflições que a gente observa aí no mundo, como ser justo em nossos julgamentos? A Andréia, que é advogada, que defende criminalmente várias pessoas aí. Olha, não defendo nada de criminalmente. Quero deixar isso bem claro. Muito claro. Nem trabalhar com criminal eu trabalho. Glória a Deus por isso. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, assim. É óbvio que nessa caminhada de nós estarmos aqui, porque também nós temos essa essência pecadora, em algum momento a gente vai errar. A gente vai decepcionar algumas pessoas. Talvez a gente não haja da mesma forma e na mesma intensidade de sair atirando em escolas e tudo mais, mas a gente, às vezes, pode causar um certo sofrimento no outro. Mas eu acho que o que vai diferenciar é a questão do caráter e de percepção de erro. E a gente tem um papel de ser esse ponto de esperança. No grupo, no nosso querido grupo, eu estava até compartilhando com vocês alguns amigos que, amigos que não são cristãos, ou que acreditam em Deus, mas não vão em nenhuma igreja específica, e esse sentimento de angústia por tudo que tem acontecido nesse ano tem tomado, assim, muitas pessoas. E eu acho que a gente pode ser esse ponto de esperança, de levar e falar, olha, eu sei que tá difícil, e ir descaracterizando essas questões de a busca eterna pela felicidade, de fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa criar empatia. Aliás, no mundo corporativo, se tem uma coisa que tem sido muito falada ultimamente é sobre empatia. Há um pedido, assim, um grito por empatia no ambiente corporativo. E se a gente for ver, esse é um valor bíblico muito forte, como a gente já falou por aqui. Então, realmente, o mundo tem clamado precisamos de atenção, de pessoas que tenham essa empatia. Eu acho que esse é o nosso papel. Mesmo sendo tão difícil, eu acho que tem dias que a gente olha por todas essas situações e acaba questionando. Deus fala, nossa, até mesmo a gente que tem toda essa percepção do que é Deus, de que Deus é amor, você fala, não é possível que isso pode estar acontecendo. Mas a gente realmente precisa entender que existem pessoas que enfim, por diversos fatores, né, causas de todo esse mal que chegam nesses extremos, que na nossa cabeça muitas vezes é inimaginável. Mas em Romanos 8, eu estava lendo agora, porque eu gosto muito dessa passagem, e fala dessa questão de que nós viveremos com essas dores mesmo aqui, mas que tem o Espírito Santo para nos consolar. E a gente pode ser esse agente de transformação, de realmente mudar a forma de viver e do que é prioritário nos nossos lares, enfim, aonde a gente está. Às vezes é clichê, né, de falar que a gente tem que fazer a mudança onde a gente está, mas é verdade. É de levar um consolo, de mostrar para alguma pessoa que ele está no caminho errado ou que machuque outra pessoa. Enfim, talvez a gente precise de mais gente assim que se levante nesse sentido. E aí, Rodrigão? Como é que o testemunho da nossa fé cristã convive com esse mundo mal aí? Como é que a gente lida com eles, com os malvados? Cara, eu acho que o nosso maior testemunho diante do sofrimento, diante da maldade, é a forma como a gente lida com o sofrimento e com a maldade, entendeu? Nós somos o povo que vence o mal com o bem, já falei isso aqui. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que entender que o nosso testemunho é muito mais válido quando as pessoas olham pra gente, veem que nós estamos passando exatamente pelo mesmo sofrimento que eles passam, mas conseguimos lidar com esperança, entendeu? Conseguimos olhar com esperança. Por isso que a minha crítica foi muito forte na época das eleições do ano passado, porque o Brasil se transformou numa loucura diante das eleições,
irmão contra irmão, família contra família, gente de dentro da igreja se batendo com gente, rachando comunidades por conta de ideologia político-partidária, e a igreja não foi uma ilha de esperança, ela não se manteve sã no meio da loucura que se transformou o nosso país, numa polarização ridícula, e aí acabou que a igreja, que tinha o pressuposto de ser um lugar de refúgio, um lugar de ações diferentes diante da maldade, diante do que acontecia, não conseguiu ser, se contaminou e foi contaminada para essa loucura que aconteceu, e as pessoas não conseguiam achar lugar nenhum, e a igreja tinha a oportunidade de ser esse lugar, de ser esse refúgio, e não foi. Ainda bem que depois da eleição tudo voltou ao normal. Ainda bem, né? Só que não, né? Então, assim, eu acho que assim, a polarização continua. Eu acho que o maior testemunho que a gente pode dar é quando a gente realmente reage ao sofrimento de maneira diferente, reage à maldade de maneira diferente. O problema é que nós não estamos enxergando isso, nós ainda continuamos fortalecendo as nossas decisões, como pagar na mesma moeda, como revidar, e eu tenho para mim, tenho absoluta certeza de que não estamos lendo o Evangelho nem as palavras de Jesus, entendeu? Porque se os cristãos lessem isso, basta ler o Sermão do Monte, sabe? A gente está estudando aqui o Sermão do Monte, e eu falo, cara, se a gente estudar minuciosamente o Sermão do Monte, não precisa nem ser minuciosamente, só ler o Sermão do Monte, a gente vai ver que o Evangelho passa pelo pressuposto de que a gente não revida na mesma moeda, de que a gente não age com vingança, de que a nossa resposta à dor, a nossa resposta à maldade é o amor. Nós não somos reacionários, nós somos acionários, são pessoas que agem em amor, uma atitude de amor que revela um caráter diferente diante do sofrimento, diante da dor. Então, essa atitude é uma atitude que dá testemunho de uma força muito maior do que o que a gente vê no mundo. O problema é que nós confundimos o espírito do mundo com usos e costumes, e nós transformamos o espírito do mundo em usos e costumes, e não percebemos o verdadeiro espírito do mundo, que é a maldade. É o quanto da maldade do mundo nos torna malvados também com ele. E aí o que acontece? Nós fazemos parte de um único sistema malvado, e já não temos diferença, o nosso testemunho é igual ou pior do que aqueles que estão passando pelo sofrimento. O Sermão do Monte que você falou, tem Jesus lá nas bem-aventuranças, vai falar, bem-aventurados os que choram, se choram, não é porque sofrem, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque estão sendo injustiçados também. Os que são perseguidos, exato. Ou seja, Jesus tem coisa feliz. Pior, cara. Tem coisa pior. Tem uma parte do Sermão do Monte que Jesus diz: não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Ele está se referindo à maldade que fazem com a gente. Ou seja, não resistam, não se entreguem. E aí você vai falar assim: então eu não posso. Qual é? Em legítima defesa? Em legítima defesa, a gente entrega o nosso corpo para a morte. Nós defendemos com a nossa própria vida. Entendeu? Então, o que falta para a gente não é armas nas mãos para fazer sangrarem aqueles que estão fazendo sangrar, mas é dar a nossa vida em favor dos outros, entendeu? Quando a Bíblia fala da armadura do cristão, todos os elementos da armadura são de defesa. A única ataque é a Bíblia, que é a espada, que é chamada da Bíblia. A palavra de Deus é a nossa única arma. Então, assim, nós somos todos elementos de defesa, e a defesa nossa é a nossa própria vida. Então, assim, não dá para entender o evangelho, os evangélicos que não leem esse evangelho. Não dá, para mim não faz o menor sentido. Mas aí a perguntar pro Robles que se Jesus fala que nós somos felizes quando sofremos, né, basicamente, se feliz é o que sofre, por que a gente tem que acabar com o sofrimento do mundo? A gente não tem que acabar, né? Essa bandeira de ter que acabar com o sofrimento do mundo é uma bandeira que não existe para o evangelho. A gente tem que consolar os que sofrem. E o caminho do consolo ao que sofre passa por tudo isso que nós estamos conversando aqui, que o Rodrigo falou muito bem agora, sobre a nossa ação, não sermos reacionários, né? A nossa ação no mundo, o que o Evangelho espera de nós é que a gente promova essa justiça, que a gente não reaja ao perverso e tudo, que a gente se coloque ao lado dos que mais precisam. Essas são
considerações e pautas que o Evangelho nos inspira a ter. Agora, nós não fazemos isso porque nós vamos acabar com o mal do mundo. Quando uma vez Jesus Cristo tinha sido alvo de uma devoção daquela mulher que quebrou o perfume nos pés de Jesus, vocês lembram disso? E molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com seu cabelo e derrubou o perfume. Naquele momento da conversa, o Judas fala para ele, né, fala com o grupo, isso foi um desperdício, esse dinheiro deveria ter sido usado para dar aos pobres. E aí Jesus faz uma constatação extraordinária, ele fala assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, vocês não me terão sempre com vocês, eu estou vivendo um momento agora histórico aqui, mas os pobres vocês sempre terão com vocês. Aquilo é mais uma afirmação da vida de que nós não vamos acabar com o sofrimento, nós sempre teremos um trabalho pela frente. Assim, vocês estão falando aqui coisas muito importantes sobre o Evangelho que a gente está vendo, que a gente tem que pregar, porque a igreja está entendendo outras coisas. O que me passa pela cabeça é, amanhã cedo eu vou acordar e eu tenho que pregar o Evangelho de novo, e mais uma vez, inclusive para a igreja, porque essa tarefa não acaba, essa tarefa vai ser até Jesus voltar. Então o Evangelho é um cumprimento de tarefa que não visa acabar com o que existe no mundo, com o mal, com a ignorância, nada disso. Isso aí é a nossa utopia bonita, mas não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é consolar. E só pegando um gancho sobre essa questão do consolo, quando a gente vê, é consolar e, obviamente, é diminuir as ações do mal, né? Cada vez que a gente faz um pouquinho de justiça, a gente está diminuindo a ação do mal no mundo. Acabar com ela não dá, mas diminuir a sua ação, isso sem dúvida. Agora, fazendo só um gancho também, e seguindo, abrindo para vocês aqui, eu acredito que uma questão muito importante é o nosso envolvimento emocional e existencial no sofrimento do outro. Eu não acredito que a gente consegue ser, de fato, agente para consolar e para diminuir o sofrimento do outro se a gente não conseguir sentir a dor dele, se a gente não conseguir sofrer com ele. Chorar com os que choram. A maneira como Jesus Cristo vive essa relação é muito forte. Por exemplo, quando ele está com o Lázaro, né, o que tinha morrido, e ele sofreu por isso. O texto nos conta que ele chorou. Antes de agir, antes de falar sobre aquilo, antes de querer consolar qualquer pessoa, ele chorou. Ele sentiu aquilo. E aquilo foi até espanto para as pessoas. As pessoas falaram, poxa, ele ama mesmo Lázaro. Então, a ação de Jesus partiu do seu sofrimento. Quando decapitaram lá, quando Herodes decapitou João Batista, o texto nos conta que Jesus se retirou com profunda tristeza pelo que tinha acontecido. Ele chorou, ele sofreu. Depois, o texto vai nos contar que ele se compadeceu da multidão que veio atrás dele, e aí curou os seus doentes e serviu a todos e ensinou o Evangelho. Então, essa compaixão a gente tem que sentir na nossa demonstração pessoal, na relação com as pessoas. É muito interessante, a Andréia falou isso, as pessoas estão sentindo o baque, as pessoas estão sofrendo. Todos nós estamos vivendo um sofrimento coletivo, o mundo está maluco, o mundo está ao contrário e ninguém está reparando. E o Rodrigo falou uma coisa muito interessante, a gente tem que mostrar para as pessoas como que a gente reage ao sofrimento, como esperança. A nossa mensagem de esperança, a esperança é a âncora da nossa alma, como diz Hebreus e tal. Agora, antes de a gente conseguir falar de esperança e antes de a gente conseguir apresentar a solução, a gente tem que chorar junto. E a gente tem que descobrir o que aconteceu com a nossa alma quando nós perdemos a capacidade de chorar junto. Isso é muito importante, isso é uma avaliação que cada um de nós tem que fazer. E também a gente tem que entender algo muito precioso no sofrimento agora, no sofrimento de cada um de nós. Redimir o sofrimento, como o Rodrigo usou essa expressão em algum momento agora. Uma das melhores maneiras de a gente redimir o sofrimento é a gente se aproximar de gente que está sofrendo o que a gente já sofreu ou que a gente está sofrendo também. A redenção do sofrimento é a solidariedade, é a comunhão. É a gente poder dizer, eu sei o que você está sentindo, eu sinto o que você sente. E talvez essa aproximação seja o que a alma humana mais precisa. Por isso que, por exemplo, Jesus curava o leproso
ao tocar nele antes de efetivar a cura, essa relação de Jesus com as pessoas, de ouvir quem está se aproximando, de deixar chegar perto dele quem é marginalizado, de tocar o corpo do leproso para curá-lo. Por que ele não curou à distância? Ele toca o corpo do leproso antes. Essa compaixão, essa aproximação emocional é mais importante do que tudo. Isso é um desafio meu diante da nossa sociedade, tem que ser cada um de nós, assim, pensar nisso. Como é que a gente consegue se aproximar de fato da dor das pessoas? Acho que a gente tem que assumir que a gente sofre também. E isso também é uma maneira de desconstruir qualquer discurso triunfalista. A gente tem que dizer para as pessoas, nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo pra caramba, eu não tenho resposta, eu estou sofrendo que nem... E falta muito esse contato, né, hoje em dia. Eu falo isso porque, óbvio, eu trabalho com isso, mas isso é muito perceptível, o quanto tão tecnológico nós ficamos e quanto distantes também nós ficamos de sentimento, de solidariedade, de estar junto mesmo, de estar perto. Acho que a gente tem perdido um pouco essa empatia, esse contato. E isso é muito triste, que as pessoas ficam cada vez mais sozinhas e meio que não se preocupam muito de estar próximos. Eu acho que cada uma vez coisa muito preocupante. Isso que você falou, André, é muito verdadeiro. E aí, como que a gente pode ajudar? Primeiro, olhando o quanto nós estamos sozinhos, né? Tudo que você falou que afeta a sociedade, nos afeta pessoalmente. Então, assim, é porque eu estou me sentindo sozinho que eu tenho condição de entender que tem mais gente se sentindo assim também. Aí deixa de ser só um discurso teológico e passa a ser uma ministração. Por que é que eu vou convidar alguém para vir na minha casa amanhã à noite? É para não deixar ninguém se sentir sozinho? Não vai dar certo. Eu devo pensar em convidar amanhã à noite alguém para vir na minha casa? É porque eu estou me sentindo sozinho também. É porque eu sei o que é se sentir sozinho. Aí vai virar um encontro efetivo. Entendem? Sim. Tem muito a ver com a justiça do reino, né? Que não é uma atitude de baixo para cima ou de cima para baixo, né? É uma atitude que nos coloca na mesma mesa, na mesma situação e eu ajudo o outro, e são nas minhas fraquezas que eu me encontro no outro, e é nas minhas fraquezas que eu me assemelho ao outro, e nas minhas fraquezas que nós encontramos o Cristo. É isso aí. E que a esperança do evangelho é sempre comunitária justamente por essa necessidade que a gente tem de suporte, né? De estar próximo, de andar junto, coisa e tal. O Ale estava falando, eu lembrei de Jesus no Getsemane, né? O quanto o machucou os discípulos não estarem junto com ele ali, eles terem dormido e tudo mais. O próprio Jesus manifestou essa necessidade das pessoas próximas, né? Da solidariedade e tudo mais. O mais interessante é ver Jesus diante do sofrimento em silêncio, né? Acolhendo o sofrimento. Eu acho que isso é uma outra forma da gente mostrar, de dar testemunho. É a forma, a gente não rejeitar o sofrimento, mas acolhê-lo, né? E acolhê-lo faz parte do caráter, do DNA do discípulo de Jesus, né? Eu penso que a atitude de Jesus de ir para a morte em silêncio é a atitude que faz a gente de não reagir, né, diante da agressão, da mutilação, da condenação injusta, da injustiça que fizeram com ele, né? Quando Pedro reage, por exemplo, Jesus vai lá e dá uma afirmação que mais para frente a gente vai entender um pouco mais quem fere com a espada será ferido. E ele reage diante da maldade, curando o soldado, né? Numa atitude que o próprio discípulo dele tomou na ânsia de reagir à maldade. E Jesus se entrega à morte. E quando Jesus se entrega à morte, o que ele está dizendo é que se a gente quer vencer a morte como ele venceu, o que a gente precisa fazer é se entregar à morte todos os dias. Porque o único jeito da gente vencer a morte não é reagindo à morte com morte, né? Porque toda vez que a gente tenta vencer a morte, ou vencer a maldade, ou a morte com a mesma arma da morte, a gente transforma a morte mais forte, num ciclo mais forte. Só gera mais morte, né? Mais morte. Agora, quando Jesus rompe esse ciclo, que ele ressuscita, é porque ele se entregou à morte, né? E aí ele conseguiu vencê-la. E aí, por isso, ele vira para os discípulos e fala: vocês precisam morrer. Vocês precisam morrer para renascer, para reviver, para vencer a morte.
Entendeu? E aí... Na verdade, ele deu o exemplo do que ele espera, né? Exatamente. Porque assim, se Jesus viesse na intenção de aplicar a justiça, todos nós teríamos morrido, mas ele veio aplicar a redenção, né? Ele optou, em vez de ser justo e acabar com todo o mal conosco, ele veio redimir todo o mal através do sacrifício dele. Do sacrifício. Exato. É com sofrimento no coração que digo que já ultrapassamos aqui a nossa... A gente já atingiu a meta, a gente ia dobrar a meta, mas... Deixa essa meta aberta. Deixa essa meta aberta. Né, eu quero agradecer o Ale de novo, obrigado por ter compartilhado com a gente um pouco aí do seu conhecimento. Como é que o pessoal te acha? Como é que o pessoal compra seus livros? Como é que o pessoal entra em contato com você? Fala aí. Bacana. Bom, eu estou bastante presente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Alexandre Robles. Vão me achar nessas redes aí. No Instagram é robles.alexandre. E nas outras redes, Alexandre Robles. Tenho produzido muito pelas redes sociais, atendido muitas pessoas e converso muito pelo WhatsApp. As pessoas podem me encontrar, bater papo e interagir, saber mais do meu trabalho, conhecer como apoiá-lo e etc. Tudo dá para fazer através das redes sociais. A gente agradece demais, obrigado mesmo, né? Doutora Andréia, boa tarde, boa noite, valeu. Deixe seu recadinho final pro pessoal. Obrigada, boa tarde, boa noite, bom dia, a depender, que sigamos aí na esperança e no amor de Jesus. Amém. Rodrigo Quintana. Valeu, galera, foi muito bom. Obrigado, Ale, pela sua contribuição de novo, sensacional. Obrigado. Valeu mesmo, valeu por ter aceito o convite. Sempre bom recebê-lo aqui nessa plataforma aqui. E valeu pela conversa, muito bom. E que Jesus nos ensine cada dia mais sobre o sofrimento, para a gente aprender a ser mais parecido com ele em tudo. É isso aí. Maravilha. E eu gostaria de deixar hoje as dicas literárias, né? Já que ninguém se manifestou. Aí eu vou dar as dicas do que a gente tratou e são livros que eu gosto muito. Eu gosto muito da obra do Kierkegaard, o Rodrigo já me zoou por causa disso. Eu gosto muito da obra do Kierkegaard, que é o pai do existencialismo, e recomendo que vocês conheçam. Os livros dele não são assim tão bacanas e uma leitura tão fluida, mas os conceitos que ele apresenta são muito legais, principalmente o conceito de que a gente vai sofrer mesmo, mas a gente só vai encontrar conforto e consolo quando a gente se reconectar com Deus, né? A gente pode buscar a felicidade na ética, na moral, ou na estética e na depravação, mas a gente vai se frustrar e a nossa real felicidade sempre vai estar, a nossa real sentido existencial sempre está no nosso relacionamento com Deus. E 2 livros que eu gosto demais que eu li recentemente, inclusive para fazer o programa, que é O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis, que é muito legal. E aí depois de ler O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis, você lê também do C.S. Lewis A Anatomia de uma Dor, que é para você ver que mesmo um cara que escreveu tudo tão legal como ele fez no Problema do Sofrimento, quando passa pelo sofrimento, a gente tem uma outra experiência que toda a teoria pode ser que não seja assim tão reconfortante. E aí no Problema do Sofrimento o C.S. Lewis mostra como passar pelo sofrimento. Tem muita diferença de saber que de tudo isso aqui que a gente está tratando hoje, tudo que a gente falou, a gente não é super-homem quando a gente passa pelo... ou Supergirl, aí, como a Andréia, mas quando a gente passa pelo sofrimento, sempre a gente vai ter que se jogar lá aos pés de Jesus e falar que a gente não consegue, que é realmente muito difícil. Certo? Tem mais uma recomendação literária também para complementar aí, que é um livro do Caio Fábio, que é O que o Sofrimento nos Ensina. Muito bom. E tem um livro muito bom aí de um autor muito importante que também, que é o Ensaios sobre Esperança. Ensaios de Esperança, Ensaios de Esperança também. Alexandre Robles. Tá esgotado. Se quiserem, eu mando por PDF para quem quiser. Só tá em e-book eletrônico agora. Só se quiser, eu escrevo outro. Eu escrevo outra, versão 2. Manda uma Xerox. Uma Xerox apostilada. Ensaios de Esperança. Pode piratear agora que já acabou, já esgotou. Vocês podem piratear. Aí, ó. Quem tiver, galera. Certo. Sigam a gente nas redes sociais também, sempre canal Telescópio, Facebook, Instagram e Twitter. Sigam a Crentaço, nossos colegas, nossos amigos
no site que nos abriga aqui, sempre @crentaços. E é isso, próximo dia 10, todo dia 10, no site da Crentaços, um podcast novo. Deixa seu comentário, fala sobre a sua experiência, sobre as coisas que você concorda ou discorda do que a gente falou, e a gente vai assim, trocando ideia e sempre crescendo, graças a Deus, certo? Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, galera. Tchau. Tchau, abraço. Mamãe! É Deus, mamãe!